Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa quinta-feira. Ó, já tem uma notícia excelente pra você, torcedor atleticano. Vamos mudar de assunto agora pra falar do Galo, que pega o Furacão no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Cheio de desfalques o time do Filipão, mas hoje teve notícia boa porque teve julgamento e o Arana foi absolvido e liberado. O Lúcio tá na cidade do Galo e vai contar pra gente. Boa tarde, Luciance. Fala, Maurício. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, o Atlético já pensando nesse próximo confronto contra o Atlético Paranaense. Um pouco dos desfalques antes, né? O Zarate, que já era uma dúvida, estava se recuperando de lesão, foi liberado por um motivo triste, a morte do pai dele. O jogador foi pra Argentina para acompanhar o velório. O Johan, que também estava em transição de lesão, já está treinando com a equipe, é uma opção para o Felipão para essa partida. E o Arana, né, que tinha sido punido pelo STJD com suspensão de 2 jogos, aí ele foi absolvido, conseguiu esse efeito suspensivo, vai poder participar do jogo, só que ainda espera o julgamento do pleno, porque falta ele cumprir uma dessas suspensões. O Felipão ia ser julgado hoje também pela expulsão contra o América e também por reclamações contra a arbitragem diante do Grêmio. Esses processos foram retirados da pauta. O professor está liberado para acompanhar o grupo à beira do gramado no próximo jogo. Maurício. Notícias boas para os atleticanos. Obrigado, Lud. Bom trabalho para você. Não sei se você sabe, mas hoje está rolando um Fórum SAF 2023 do Atlético, que é um evento que reúne autoridades e representantes dos times para tratar desse tema. O Globo Esporte amanhã vai trazer todos os detalhes. Mas já posso te adiantar um negócio, tá lá no nosso site ge.globo, a diretoria do Galo tá planejando aumentar a capacidade da Arena MRV pro jogo contra o Botafogo, que vai ser no sábado, dia 16 de dezembro. Contra o Santos foram 30 mil torcedores e contra o Botafogo pode ser de 35 mil atleticanos. E essa notícia aí para o técnico Filipão, óbvio, mas também para o torcedor atleticano, a liberação do Arana aí para esse jogo contra o Furacão. Ô Romano, bom dia, né? A liberação do Arana é uma ótima notícia, sem dúvida nenhuma. Até porque dá o Filipão, isso bem que é esquisito, né? O Filipão não tá usando muito o Rubens, né, o Cláudio? Mesmo no meio, né, que é a função original dele, poderia até vir a ser uma opção com essa suspensão que o Galo tem no meio de campo. Mas, de toda forma, a outra presença no jogo, que é a do Filipão, coloca fogo nesse Furacão e Galo. Coloca muito fogo nesse Furacão e Galo. A gente se recorda, não tem muito tempo. Primeiro que a rivalidade entre os dois clubes, ela aumentou demais nos últimos anos. Final de Copa do Brasil de 2021, fase de grupos de Copa Libertadores em 2023, né, com aquele jogo lá da Arena da Baixada, bem polêmico, o Galo reclamando do pênalti que foi marcado no lance envolvendo o Paulinho. Depois aqui no Mineirão, o Atlético vencendo de virada, com 2 gols do Paulinho. Né? E a saída do Filipão para poder substituir o Cudê no Atlético, que não foi bem aceita pela torcida do Atlético do Paraná e pela diretoria. E foi um efeito cascata, né? Porque sai o Filipão e logo em seguida... Que era o Paulo Turra, que era mantido pelo Filipão, e ali ficou claro, né? Que ficou claro que existia uma divisão de opiniões entre o Filipão e o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol, porque assim que o Filipão sai, o Paulo Turra cai. Então, quer dizer, coloca fogo nesse grande jogo de sábado, que além disso tudo, é um confronto direto. É um jogo de 6 pontos pela parte de cima da tabela de classificação, que é o objetivo do Galo. E aí, Léo, qual a importância de ter o Filipão à beira do gramado e o Arana liberado? Sem querer fazer rima, viu, gente? Bom dia, Romano. Bom dia para todo mundo. O Arana na lateral esquerda é uma ótima notícia para o Atlético, até mesmo porque ele está numa crescente física. Tecnicamente, é inquestionável que o Arana é o melhor lateral esquerdo dentro do futebol brasileiro, é lateral de seleção brasileira, mas fisicamente o Arana teve uma lesão muito séria, então aos poucos a gente tem visto ele chegando mais próximo de tudo que ele pode fazer. Aliado a isso, eu acho que o Felipão também precisa potencializar mais o Arana, não transformá-lo num lateral burocrático, né? Marcador ali atrás, vai lá na frente quando der, ele tem muita qualidade, é preciso que o esquema do Atlético utilize melhor o Arana. E falando no Filipão, eu tô só imaginando, falava com o Cláudio Rezende aqui fora do ar, a proximidade da torcida do Atlético Paranaense com o banco de reservas. Eu tô imaginando que o Filipão, olha, ele deve bater o recorde de xingamentos que ele teve na carreira. Porque a saída foi traumática, né, Romano? O Atlético Paranaense, a torcida do Furacão, eles se sentiram traídos pelo Filipão e tudo. Então, eu acho que nada que o Filipão não conheça ou que vá preocupar muito. Trabalhou
com pressão no Cruzeiro, trabalhou agora, né? Com pressão no Atlético, trabalhou com pressão no Palmeiras. Você lembra da turma do amendoim lá no Palmeiras? Ficava ali atrás e tal. Mas que pode bater o recorde de xingamentos em 90 minutos, eu acho que pode. O lugar que mais tem a turma do amendoim são os jogos da Portuguesa, lá em São Paulo, no Canindé. Lá a turma do amendoim é forte. Cláudio Rezende, chegando com mais informações do Galo. Bom dia, Claudão. Bom dia você, Romano, os nossos comentaristas aqui no estúdio, quem nos acompanha em casa. O Atlético, a programação do time, ela é antecipada, né, com relação à viagem a Curitiba. Com essas notícias boas de hoje pela manhã, a Arana vai poder viajar normalmente, vai poder jogar, o Filipão à beira do gramado. E o time está fechando a preparação agora na cidade do Galo, aqui em Belo Horizonte. Hoje tem voo fretado às 6 da noite, partindo de Confins. Então, uma previsão de chegada para 7h50 em Curitiba. O Atlético vai ficar concentrado no Hotel Bourbon, no centro da capital paranaense. E como está indo quinta-feira à noite para o jogo sábado, amanhã tem uma atividade prevista às 10 da manhã no CT lá do Curitiba. Então, o Galo faz um treino em Curitiba amanhã, o apronto final aí do Filipão. Já vemos uma diferença do Filipão para o Cudê aí agora. O Atlético está viajando antes do que viajava com o treinador anterior. Com o Cudê, normalmente o Atlético sempre fazia os seus treinos em Belo Horizonte, ia na véspera mesmo, chegava já à noite no dia anterior à partida. Agora com o Filipão, ele vem tendo essa situação aí de viajar mais cedo. O torcedor vai se lembrar que o Galo foi antes também para o Rio de Janeiro para jogar com o Vasco da Gama, fez um treino por lá na Urca, e agora com o Atlético Paranaense não é diferente, Romano. Agora, o que o Filipão pode montar em relação ao time? O Arana, confirmado, ele tem, como disse o Simões, a possibilidade de usar o Rubens e outro setor. Agora, a tendência... eu já destaquei em manchete, ele vai mexer na zaga, o Bruno Fux deverá mesmo ser confirmado ali junto com o Gemerson. Aí, no meio-campo, sem Batalha, sem Alan Franco e sem o Zaratio, porque o Batalha está suspenso, o Alan Franco teve entorse no joelho e o Zaratio está na Argentina, não volta para esse jogo, está lá com os familiares, ele que perdeu o pai ontem, então foi para a Argentina, não volta a tempo desse jogo. Sem essas três possibilidades, eu acredito num trio com o Otávio de primeiro volante, o Edenilson é o favorito para ser o segundo volante e o Pedrinho, né? Que vai ter essa sequência agora como titular, o Pedrinho que foi muito bem no jogo inaugural da Arena MRV. E lá no ataque não tem mistério, né? O trio ofensivo titular com o Pavon, com o Paulinho e com o Hulk. E nesse sistema aí, pode ter uma dúvida na direita, porque ele está alternando, né, Romano? Mariano ou Saravia? Como ele perde um volante como é o Batalha de mais marcação que o Edenilson, eu acredito que ele vai optar por um lateral mais marcador, que é o Mariano. Já foi a escolha dele para o jogo contra o Santos. Então vamos ver. Mas o Galo deve viajar com garotos para esse jogo. Por exemplo, só tem a opção do Hever na zaga, né? Dos jogadores do time profissional. Então o Rômulo deve viajar, o zagueiro. No meio campo, o Paulo Vitor como volante também, até porque ele perdeu muitas opções de volante. E o Alisson, o garoto lá no meio do ataque, também já vem viajando normalmente. E fica uma expectativa do Johan, pelo menos ser relacionado, Romano. Porque o Johan foi liberado ontem para transição. E como o time treina amanhã em Curitiba, por mais que o Johan ainda não esteja 100%, né, e não está prontinho para o jogo, pode ser que ele viaje também, aí fica uma opção aí para o segundo tempo. Será que não pode surpreender colocando o Paulo Vitor, não? Já que ele perdeu um primeiro volante de marcação e a gente viu que o Otávio foi muito mal contra os Santos, tanto que foi substituído. Eu não creio muito. O Filipão, quando foi perguntado, inclusive, recentemente, dos garotos, né, do Alisson, ele falou que não dá para, neste momento ainda, que o Atlético está tentando ter um resgate aí, conseguir pegar uma arrancada, e ele falou que não é a hora muito para os meninos. Então, por isso que eu estou apostando aí no Otávio mesmo e no Edenilson, porque aí ele vai na experiência para esse jogo. Ô, Léo, e de repente, se der a louca nele, colocar o Patrick no meio campo? Romano, seria uma boa, tá? Ele teria que mexer no Igor Gomes, né, no caso, ou no Pedrinho, porque o Pedrinho foi bem mais pelo lado direito. Se ele jogar com o Otávio, Pedrinho na direita e o Patrick na esquerda, ele perde em marcação, né?
Porque o Batalha é um volante mesmo, sabe jogar, é um volante bom. O volante sabe marcar. Não, o Otávio sabe marcar. Vocês também estão transformando o Otávio no pior jogador do planeta. Não, a fase não é boa. Peraí. Não, ninguém tá transformando ele em pior jogador do planeta. Só que o seguinte... Você falou que só o Batalha sabe marcar? Bom, quem sabe marcar isso a gente viu nitidamente. O Otávio deve saber marcar. Volante de loteria. Se o Otávio não souber marcar, o Otávio não serve pra nada ali no meio do campo, Romano. Porque o Otávio não é muito de jogar. Mas pra destruir, ele vai. Agora, não tendo Batalha, eu acho que aí ele não mexe no Otávio de jeito nenhum. Porque aí ele mexeria nos dois volantes. Agora, seria um Galo. Eu gostaria de ver um Atlético com Pedrinho e Patrick. Acho que o Patrick dá combate. O Patrick tem bom número de desarmes, né? Ele combate ali no meio campo. Mas se tratando do Filipão, eu com toda certeza, eu imagino que o Edenilson deve jogar no meio campo no lugar do Batalha, já que o Alan Franco não pode jogar. E, para responder aqui, o Apolo Moreira mandou aqui, só na cabeça do Léo que o Arana é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Segundo ele, o Arana não serve para amarrar chuteiras do Ayrton Lucas. Apolo, obrigado pela mensagem, mas aqui, pro Arana amarrar a chuteira do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas tem que deixar de ser reserva do Felipe Luiz primeiro, né? Porque aí se ele conseguir ser titular no Flamengo, passar o Felipe Luiz, aí depois ele pode disputar com o Arana. Tem nem comparação, amigo. Obrigado pela mensagem. Ô, Alexandre, você acha que vai de Edenilson no meio campo? Com certeza. Até porque o Edenilson vem sendo utilizado muito pelo Filipão ultimamente, né? Quando ele foi encarar o Vasco, né? Foi o Edenilson titular. Lá no Maracanã, o Edenilson foi titular. E mesmo anteriormente, o Edenilson já vinha sendo muito, muito acionado e, de certa forma, até correspondido, né? O Edenilson experimentou um crescimento com o Filipão, até porque no início do Filipão ele quase não foi usado, né, Cláudio? Pouco. Ficou muito tempo sem ser utilizado. Então, com certeza, ele vai com o Edenilson, e até porque o Filipão conhece muito bem o Atlético do Paraná, né? O grupo é o mesmo que ele tinha quando era o diretor técnico do clube, e ele sabe da força do Atlético do Paraná dentro da Arena da Baixada e de como o meio de campo do Atlético do Paraná é forte, né? O Atlético do Paraná é um time com meio de campo sempre muito, muito, muito forte. Forte, experiente, de qualidade. Então, quer dizer, eu acredito que ele vai apostar, sim, no Edenilson, formando fazendo essa função de segundo volante. Vamos ver, então, Cláudio, o que o Filipão vai aprontar, se ele vai surpreender contra o Santos, surpreendeu, né, com o Pedrinho no meio campo ali, se ele vai aprontar alguma coisa aí. E tem um detalhe, né? Essa é a terceira rodada do retorno e é o primeiro time que o Galo pode fazer 6 pontos. Porque o Galo venceu o Atlético Paranaense em Belo Horizonte, naquele jogo do turno, foi até na Independência. O torcedor vai se lembrar, 2 gols do Hulk. O Galo estava vencendo o jogo 2-0, no final o Vitor Roque fez um gol, né? O Vitor Roque sempre é um cara que complica pro Galo, né? Gosta de fazer gol no Atlético, o Vitor Roque. E agora tá de novo lá o Vitor Roque como provável, ele sempre tá na provável escalação do time, é titular absoluto, então tem que ficar de olho nele. Mas o Galo já ganhou em Belo Horizonte e pode fazer também, se conseguir essa vitória diante do Atlético Paranaense, os 6 pontos. É bom lembrarmos que foram até aqui 3 jogos, né? Foram 2 em Belo Horizonte, esse aí que eu citei, 2-1. Teve a vitória do Galo na Libertadores, também em Belo Horizonte. E o jogo que foi em Curitiba esse ano, o Atlético Paranaense ganhou. Aquele da polêmica aí que o Simões falou, né? Do lance do Paulinho, que o árbitro deu pênalti, deu o Atlético Paranaense. Então agora, pro Galo não deixar empatar tudo, Romano, é atrapalhar o Furacão nesse jogo do sábado, 4 horas da tarde. Devemos ter um bom público lá, né? Porque, como a turma tá falando, é confronto direto. E a turma lá tá querendo, lógico, provocar o Filipão e conseguir a vitória. E o Filipão, lógico, querendo mostrar serviço e conseguir essa arrancada no Galo, que é o que o torcedor espera também, Romano. Pois é, e na próxima participação você vai trazer o quê? Na próxima participação a gente vai falar um pouco mais aí da sequência do Galo. Depois do Atlético Paranaense tem 2 jogos na Arena MRV, expectativa aí já para mudanças na Arena MRV, né, de maior público, de aumento de receitas. Daqui a pouquinho a gente fala desse horizonte pro Galo aí, né, porque são 2 partidas em casa. Depois tem essa do Furacão, se o Galo vence, fica numa situação boa. Fala, massa atleticana, trago mais notícias do Galo. Mas antes, deixe o like no vídeo e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Guilherme Arana estará à disposição do técnico Felipão para o confronto com o Atlético Paranaense, neste sábado. O Atlético conseguiu o efeito suspensivo da punição que impedia o lateral de entrar em campo neste final de semana.
Arana havia sido punido com 2 jogos de suspensão por conta da expulsão diante do Goiás, no empate em 0-0, na Serrinha. Ele já havia cumprido a suspensão automática, contra o Grêmio, e teria que cumprir mais uma partida de suspensão. Agora, o jogador poderá atuar pelo Atlético até ser julgado pelo Pleno, que deve acontecer no próximo dia 5. A liberação de Arana é uma ótima notícia para o técnico Luiz Felipe Scolari, que possui 7 desfalques para encarar o Furacão. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético. Até a próxima!